Se o povo tá indo de madrugada para entrar na fila, tem alguma coisa errada, pô. Tá faltando tá faltando alguma coisa. Se a UPA tá cheia, agora inaugurou medicamento, inaugurou uma central de medicamento. Eu não tô acompanhando de fato. Mas já vejo algumas reclamações. Até porque eu nunca vi galpão para guardar medicamento. Em Cabo Frio tem, Roberto Jesus conhece bem. Ou a população está toda enferma, um galpão quase 1.000 metros quadrados para guardar medicamento. Ou a população está toda doente em Araruama e ninguém está falando, ou tem gente comprando demais. Ou está gastando demais. Ou tá estocando. Até porque medicamento não tem estoque mesmo. Tem validade, né? O prestador de serviço está ali, licitou, ele está ali, precisou, entrega. Por que depósito? Tem que ter licitação, pagar em dia e o cara entregar na hora que você precisa. E ficar ligado na validade, né? Porque... E mais, a quantidade de processos judiciais para pegar medicamento é a maior prova de que a cidade não está entregando medicamento como devia. Alguma coisa se o povo tem que ir lá para a justiça para pedir um medicamento, requerer, né? Tem alguma coisa errada. E a política é isso, cara. É gerar oportunidade, serviço público é isso, é fomentar o desejo das pessoas crescerem, chegar a algum lugar, é ser ponte para algum momento da vida da pessoa onde ela não vê nada acontecendo e o poder público, o serviço público levar essa pessoa, dar uma mão amiga, não é aquela história, né? Não é dar o peixe. Ensinar a pescar. A pessoa a pescar. Isso é muito apaixonante para quem trabalha com isso. Infelizmente, a política pública hoje você não discute. A gente está aí prestes de novo a um período eleitoral. E as conversas são todas, cara. Mas a gente não discute cidade, a gente não discute projeto, que é o nosso maior enfrentamento, que é aquilo que eu falo. Ganhar a eleição, meu irmão, é a coisa mais fácil. Se você fizer bons acordos, arrumar bons financiadores, você vai ganhar uma eleição. Mas o difícil é você sentar naquela cadeira e entregar, de fato, aquilo que as pessoas precisam. Porque uma coisa é você ser o dono da caneta. Outra coisa é na ponta, você vê o reflexo na vida das pessoas. Na sua casa mudou alguma coisa em 4 anos? Na sua família mudou alguma coisa em 4 anos? Sua renda, sua condição de vida, sua saúde, a rua que você anda. Então isso que é o desafiador. Então a gente vê, principalmente nós no interior, a gente não trabalha com estatística, não trabalha com números, não trabalha com resultados. Não dialoga. Os funcionários públicos são os que sofrem mais, ambientes terríveis de trabalho. A tecnologia, o avanço, a digitalização não existe. Então, como que eu vou entregar alguma coisa boa se eu não sei para aquilo que eu estou servindo? Se eu não sei a quem eu preciso servir? Se eu não sei o diagnóstico do problema, como que eu vou resolver um problema? Se eu não enxergo? Então, vamos ser o quê? A cidade da luz, da troca de lâmpada, do asfalto de qualquer maneira, da festa, do show... E vamos que vamos. Agora, me diz uma coisa. Você falou da época de antigamente, de Araruama e tal, que a sua casa abria cedo, sua mãe fazia 4 panelas de arroz. Uma pena que eu não conhecia mais. Rapaz, agora, dessa época, pra época que Araruama vive hoje, você sente falta de alguma coisa? Você fala assim, olha, existe alguma coisa naquele tempo que se perdeu de lá pra cá. Sinto sim. Eu sinto falta como é que eu vou ter cuidado aqui em minhas palavras? Da verdade que existia naquele tempo. Do respeito às pessoas. Eu acho que Araruama é uma cidade que ela tem sua característica própria, uma cidade acolhedora, um povo maravilhoso. Mas eu vejo um povo hoje intimidado. Eu vejo um povo hoje com medo de se falar, de se posicionar. Oprimido em muitas áreas dela. Eu vejo uma cidade que busca uma forma de sair desse casulo, mas está sempre muito presa. Talvez pela forma de organização dela. É uma cidade que cresceu, na verdade, Araruama teve um inchaço. Mas é uma cidade que até então, agora está tendo um grupo na cidade se organizando novamente para construir, para botar de fato para funcionar uma associação comercial. Uma cidade que tem hoje mais de 12 bancos. Não tinha, até então não tem ainda em pleno funcionamento, uma associação comercial, sindicatos de servidores ou outros sindicatos sempre muito oprimidos, sempre rechaçados, sem oportunidade, pelo menos discutir. Não é que tem que aceitar e nem tudo que tem que ser proposto tem que ser feito. Mas eu vejo as pessoas ainda uma cidade que falta isso. Poder falar a verdade, falar o que sente,
com medo de repressão, com medo de opinar, de perseguição. Eu acho que isso é muito ruim para uma cidade. Isso para a gente que nasceu numa cidade onde se conhecia todo mundo. Além disso, a migração que houve, natural, e hoje eu sinto falta dessa cidade, da cidade que fala, a cidade que se olha, a cidade que se enxerga, vê os seus defeitos e reconhece as suas virtudes. Isso eu sinto falta. E é interessante porque essa característica que você falou de ser perseguido, isso é mais latente em cidade pequena, né? Cidades provincianas. Cidade pequena é muito complicado. Agora, a questão de Araruama ter esse inchaço, como você narra, é porque cresceu, mas não desenvolveu. Eu tinha um professor na faculdade que falava, crescer até massa de bolo cresce. É isso. Agora desenvolver, você desenvolveu uma cidade com território Araruama, como o de Araruama, um território enorme. Sim. Não é uma cidadezinha pequenininha. Mas no legislativo, que hoje em Araruama está bem dividido, você acha que no cenário que a gente tem hoje na Câmara, teremos grandes mudanças? Ou você acha que vai mudar um ou outro? Eu acho que, devido à nova legislação eleitoral, com a construção com o fim das coligações, isso tudo vai facilitar para nós termos novos nomes nas câmaras legislativas. Não falo de Araruama só. Mas isso não é Araruama especificamente, vai partir do entendimento daqueles que hoje são considerados ou são, de fato, oposição ao governo. Porque Araruama é o seguinte, ou você é governo, ou se você não bate palma, você já virou oposição. Isso. Então a gente precisa... Lá tem Clube da Palminha? Que absurdo. Não faz isso. Então, a gente está falando aqui de mudança, você está falando daquilo da perspectiva que tem futuro. Então, eu acho que Araruama tem uma perspectiva grande, a gente tem que mudar a forma de fazer política. Araruama não pode ser comandado, não pode ser o que está acontecendo agora, porque Araruama, o que está aparecendo é o seguinte, que está havendo um processo seletivo para dublê de prefeito. Caraca. Ué? Entendeu? O que a gente está percebendo em Araruama é um processo seletivo para dublê de prefeito. Porque não querem prefeito. Querem alguém que seja mandado. Isso é ruim. Famoso laranja. Isso é ruim para mim que milito na política. Isso é ruim para o cidadão. É ruim para o município. Isso é ruim para um jovem que tem perspectiva política. Ele jamais vai ter o interesse de se envolver porque ele sabe que não tem chance. Porque se ele não for apadrinhado por alguém que tem o poder, que tem a caneta, que tem a máquina, ele jamais vai chegar. E a política está se tornando isso, está afastando as pessoas de bem. Porque se você não tiver a própria máquina para obrigar o cidadão a votar em você, você não tem chance mais. Talvez seja isso um dos problemas que eu tive na minha caminhada política, porque eu nunca consegui fazer trato que eu não consiga cumprir. E a gente vê as pessoas prometendo céus e até o inferno, para alguns casos, para quem não está do seu lado. E eu acho que Araruama é uma cidade com perspectiva, a gente precisa voltar a discutir. A classe empresarial da cidade tem uma responsabilidade muito grande com isso, que é quem paga imposto, quem gera emprego. Os servidores públicos sabem mais do que ninguém como é a realidade, como que são tratados, como que esse perfil. E eu acho o seguinte, cara, cada doença tem um medicamento. Se você está com gripe hoje, você tem que tomar um antigripal. Você está com uma infecção, amanhã o remédio é mais duro. E eu acho que todo mundo que passou pela cidade foi bom em algum momento e ruim em outros. Cabe a gente ter a maturidade de ver aquilo que é bom. Araruama, por esses anos, jamais teremos um péssimo prefeito, porque o que era considerado péssimo prefeito em Araruama? O cara que não paga a folha de pagamento em dia, o que não paga o servidor, hoje não existe. O lixo que não passa no dia certo, as lâmpadas que estão queimadas, mas o grande problema era o quê? Diga-se de passagem. O prefeito assumiu a cidade com 300 milhões de orçamento, mas já tinha uma dívida de 200. Só tinha 100 para gastar. Só tinha 100 para gastar e para cumprir compromisso, para empregar quem ele prometeu na campanha. Então era samba do crioulo doido. Hoje é uma cidade com perspectivas reais de crescimento e já estamos chegando aí a mais de 800 milhões de orçamento. Você foi vice-prefeito 2 vezes e, pasme, Renato, de prefeitos diferentes. E olha que eu não sou e subsequente. E não foi uma coisa tipo assim, ele foi vice em 2004. E outro daqui a 10 anos. Não. Trocou o governo, mas não trocou o vice. Naquela oportunidade foi uma coisa interessante porque Araruama foi a única cidade onde
o vice-prefeito se reelegeu, o prefeito não. Que E doideira, costuma né? ser o contrário. Né? É. Costuma Troca ser o contrário. vice, mas não troca o Troca prefeito. do cara. Até porque vice, gente, é um cargo meio complexo de ser. Primeiro, ninguém escolhe ser vice. É uma concepção que os próprios políticos depois marretam os seus vices, porque o vice não escolhe ser vice. Você não tem como escolher hoje e falar assim, pô, essa eleição eu vou vir vice-prefeito. Por quê? Você acha que o vice-prefeito ele carrega a mesma coisa que o subsecretário? Por estar numa posição Não, parecida? totalmente Ou diferente. é totalmente diferente? diferente. Por quê? É isso que eu ia falar aqui, olha só. Vice não escolhe ser vice-prefeito. Você não tem como escolher. A Alguém eleição escolheu que tem. ele. Alguém precisa escolher, pô. Ah, esse aqui. E são duas coisas que o vice-prefeito ele é escolhido. Que ele agregue voto para a chapa majoritária na disputa da eleição, ou no mínimo, que ele não tire voto. E tem vice que tira voto. Não, eu vejo muito uma união da pesquisa. Faz Aí- a pesquisa, fulano tá em alta, se tirar Mas a Beltrano. pesquisa é o quê? Voto. É. É voto. Ou o cara dá voto. O cara não tira. Aí, às vezes, o cara é antagônico num monte de posição. Quem sonharia Alckmin vice de Lula? É verdade. Quem imaginaria Isso aí é o fim da história. Quem Eu não vou só comentar, porque vai dar só ruim. que, independente do cara Não, ser... com certeza. Sim, sim. Mas quem imaginaria isso? É a materialização do entre É o que tapas você e falou, beijos. pesquisa, números. É uma união de dois poderes que ninguém nunca imaginou. Então, pra mim, meu irmão, quando eu falo que eu fui vice-prefeito 2 vezes, e nessa circunstância, pra mim é uma honra enorme e motivo de gratidão à população de Araruama. E de dois caras completamente diferentes, porque o André Mônica e o Miguel Giovanni são duas personalidades Eu sou completamente muito diferentes. grato à população araruamense. Por quê? Vice-prefeito em Araruama costuma não servir pra mais nada na vida política. Eu tô aqui conversando com vocês hoje, sendo aproveitado ainda na gestão pública e podendo hoje pesquisas na cidade são feitas, mesmo eu sem eu dizer, pelo menos por enquanto que sou candidato, meu nome está lá pontuando. É mesmo. Então, eu sou muito grato a Deus, a população de Araruama. Sabe por quê? Porque quem me conhece de verdade sabe dos meus defeitos e das minhas qualidades. É porque a gente fala que ser técnico de futebol eu consigo da minha casa. É só trocar ali, ó. Puxa o lateral. Claro. Mas é isso. Vem pra cá. Senta Engenheiro aqui. de obras diferente. prontas, né, meu irmão? Engenheiro de obras A pressão, o sistema é muito violento, cara. Então, o cara, se não souber lidar, primeira coisa, como tudo na vida, qual é a nossa maior crise no Brasil hoje? Eu sempre falo, é crise de exemplo, pô. Crise de exemplo. Se eu sei que meu chefe tá roubando, por que eu não vou roubar? Começa Essa lá é a do topo da pirâmide. Essa é a concepção. Pô, se meu pai dá 50 conto pra ele passar na patrulha, por que eu não vou fazer isso na escola? Por que eu não vou mudar de concepção? Então, hoje, a maior crise que nós temos no Brasil é de exemplo, tanto que não tem mais lideranças, pô. A pessoa vota em um pra não votar no outro. Quem é o menos pior? É o voto útil. Não, pra que não fala. votar em Renato, eu voto em Herbert, meu irmão. Pra não votar em Renato. Mas, pô, mas Herbert não tem... Acabei de meu irmão. perder metade do meu eleitorado. Então, o que acontece? Virou Fla-Flu, irmão. É. Virou Fla-Flu, não dá mais pra isso. As pessoas não discutem, as pessoas não têm paciência pra discutir mais política. Então, essa questão de mudança de gestão, aquele momento específico, e olha que eu fui na primeira campanha candidato contra a prefeita Lívia de Chiquinho, me posicionei veemente contra, porque era uma pessoa que não tinha experiência, que ia ser dominada por alguém que não podia ser candidato. Esse foi o meu discurso, como a maioria das pessoas. Muitas pessoas Mas pensaram eu isso. acho que a Lívia, em todos os males aí, teve uma coisa de boa, que a justiça proibiu o Chiquinho de ficar na prefeitura. Quando aconteceu isso, eu acho que teve um amadurecimento próprio. Eu só falo isso com elogio, não falo isso com... Aí tem que Não, separar. tá chacotando, não. A gente tá rindo porque é complicado. Porque é engraçado. Eu sou considerado pelo governo como oposição. E vou te falar, batem em mim pesado. Mas você nunca vai me ver pegando uma poda de governo para tentar atrapalhar a cidade. meu irmão. Eu acho que caso de polícia tem que ser entregue na polícia. Caso de Ministério Público tem que ser entregue em Ministério Público. Caso de investigação, por mais que uma Câmara esteja muitas das vezes tão envolvida que não consegue agir, mas tem que ser entregue a eles. A responsabilidade é deles. Agora também o cara vir para a rede social para ficar Pra te agredir à toa. cornetando para promoção pessoal, vocês não vão me ver fazendo isso nunca. Nunca. Mas tem meus pensamentos, pô. Agora não pode quem pensa, quem enxerga, quem ouve, não ser tolhido de se expressar. Isso eu não vou aceitar
Nem nunca Com aceitei certeza. de ninguém. Então, eu falo aqui com muito respeito que eu acho que a prefeita demonstrou um amadurecimento com a ausência do Chiquinho dentro da prefeitura. Eu acho que ela cresceu. Eu vi tanto que eu apoiei na reeleição. Eu acho que isso. E como foi estar secretário no meio de tanta gente grande? É aí que tá. Você perguntou aonde foi que você viu que sua área pro público. Uhum. Quando eu fui assumir a Secretaria de Assistência Social, o governo Chiquinho, como sempre muito tumultuado, que é característica dele, ele trocava de secretário de 2 em 2 dias. Assim, Meu o cara Deus, assumia um mês, igual outro roupa, mês né? já, igual roupa. E ele bate no peito com muito orgulho isso, que era assim. Mas eu lembro que eu estava indo tomar a posse, no dia que eu estava indo para o gabinete, uma pessoa que até hoje está entre nós, político profissional, aquele de porta de câmara. De carreira. Exatamente na porta de câmara. Igual não deve ter isso. Não, tem não. Aqui é... Tem não. E o cara Não vou nem mandar beijo que vai dar por ruim. conta dessa situação de ser trocado secretário toda hora, o cara virou para mim e falou assim: rapaz, você não fica um mês aí. 23 anos, um garoto, pô. Né? E aquela palavra até hoje, cara, ela bate no meu coração. E algumas pessoas quando falam, pô, mas você aceitou o desafio de ir para lá, por quê? Porque eu tenho orgulho de ter ocupado, vocês receberam o meu currículo, de ter ocupado todas as hierarquias do cargo público municipal, podendo estar hoje, novamente, pela segunda vez, como vice-presidente da Turigi, fui subsecretário de Estado de Turismo, e eu tenho muito orgulho de dizer, meu irmão, ninguém nunca me dispensou nem me mandou embora. Quando eu saí foi porque eu entendi que o meu momento já não era aquele, por uma oportunidade ou por alguma divergência em alguma coisa, mas sempre de forma respeitosa. Saiu de porta aberta. Sempre de forma respeitosa. De porta aberta e pela porta da frente. Isso Pela é muito porta da frente. importante. Então, eu tenho muita tranquilidade e ando de cabeça erguida onde eu vou, porque onde eu entrei, a oportunidade que foram me dada, eu sempre exerci com todo zelo, todo cuidado. Se eu sentia que eu estava sendo usado, na verdade, não podendo produzir, naturalmente eu toco o meu caminho.